Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Alves, sou professor de Educação Física e este é o canal César Alves, onde a gente trata da Educação Física como mais uma área relacionada à saúde pública. Então, se você se interessa pelo tema saúde pública, atividade física e bem-estar, seu lugar é aqui, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Beleza? Vamos pro vídeo. E hoje eu me vi obrigado a falar sobre uma coisa que é meio que óbvia e que quase todos os professores de educação física falam, mas às vezes eu esqueço que a internet é necessário a gente falar o óbvio, porque tem muita gente falando merda na internet. Então, às vezes a gente tem que falar como se fosse para uma criancinha de 5 anos de idade as coisas aqui. Então, vamos falar sobre obesidade e sobre alguns fatores que muitos não estão falando aqui na internet. Bora lá? Primeiro de tudo, gente, eu quero pedir para vocês para curtirem, seguirem o canal, compartilharem o vídeo e comentarem o que vocês acharem interessante para a gente começar esse debate aqui, que vai ser muito voltado a questões de saúde pública, principalmente. Não vou passar aqui nenhum treino para vocês emagrecerem, nenhuma fórmula milagrosa, mas sim fatores que levam as pessoas à obesidade e que muitos professores aqui na internet fazem parecer que o obeso é obeso única e exclusivamente porque ele quer e que não existem outros fatores que levam as pessoas a se tornarem obesas ou terem sobrepeso. Primeiro de tudo, é importante a gente salientar que a obesidade é uma doença multifatorial. Já começa por aí. Ela tem fatores genéticos, tem fatores comportamentais, tem fatores socioeconômicos e fatores psicológicos. Então ela pode ter uma origem ali em alguma doença pré-existente que possa facilitar esse desenvolvimento da obesidade. Pode ser provocada por uso de alguns medicamentos, como alguns antialérgicos, por exemplo, antihistamínicos, podem provocar um ganho de peso, um inchaço. Antidepressivos, que virou uma praga no Brasil. Não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivo do mundo, né? Então, isso é um agravante no que se diz respeito à obesidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fatores, por exemplo, como fatores hormonais, idade, gênero, condições financeiras, que eu já vou entrar nisso detalhadamente, que são coisas muito importantes, essa questão da condição financeira. Não dá para tratar a obesidade de maneira leviana, ou com brincadeira, ou com chacota, mas sim é necessário tratar as pessoas que estão nessa condição com o devido respeito e com a devida cortesia que merecem essas pessoas, tá bem? Existem esses grupos aí, body positive e tudo, toda essa questão de aceitar o corpo como é. Eu acho massa, acho importantíssimo essa coisa de não vitimizar as pessoas que estão com sobrepeso, que estão com obesidade. Mas não concordo em momento nenhum em romantizar a obesidade, como alguns, não são todos desse movimento, algumas pessoas isoladas, eu acredito, fazem isso de romantizar, dizendo que tá tudo bem. Não tá tudo bem, exatamente, porque a obesidade, não sou eu quem estou dizendo, mas sim a OMS, a obesidade é uma doença que pode levar ao aparecimento de outras doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é a hipercolesterolemia, né? Esteatose hepática, gordura no fígado, enfim, para falar um linguajar bem simples. Então não é um morango, não é uma coisa simples de lidar. Fora problemas que podem ser gerados a nível músculo esquelético, por causa do sobrepeso. Você pode desenvolver desgaste nas articulações, o próprio processo inflamatório da obesidade pode provocar o aparecimento de alguns tipos de câncer, lesões. Então é muito importante que a gente trate da obesidade como o que ela realmente é. Uma doença que acaba sendo base para outras doenças muito graves. Tá bem? Dito isso, né, vamos para a questão
que eu quero trazer realmente. Bom, como eu já falei, a obesidade ela é multifatorial. Um dos fatores da obesidade é a pobreza. Pois é contraintuitivo achar que quem é pobre possa vir a ser obeso, mas isso é um estudo que está, assim, amplamente já é consenso na academia. Não na academia de ginástica, tá? Mas no mundo acadêmico, tá bem? Então é um consenso já que a obesidade está muito relacionada a questões socioeconômicas, a falta de acesso a alimentos de boa qualidade e a preços acessíveis, né? Aí tem alguns nutricionistas que vivem numa bolha e vão dizer que é mais fácil, mais barato comprar uma fruta, comprar uma verdura, um legume, do que comprar um nugget ou comprar uma lasanha congelada. Sim, realmente é mais barato, mas não é mais prático, né? A gente tem que pensar na saúde de maneira mais aberta e não assim tão fechadinha, tá bom? Porque a gente está tratando de pessoas que têm um cotidiano, que trabalham, que têm outros afazeres. Então é muito cruel e muito, assim, cínico da parte de alguns profissionais dizerem que a obesidade é desleixo apenas, tá? E não levar em consideração esses fatores. Por quê? Apesar de um alface ser mais barato que um nugget, ele não é mais prático do que um nugget. Ele não é mais saboroso e mais satisfatório que um nugget para uma pessoa que trabalhou o dia todo se fudendo num shopping, por exemplo. Trabalhando numa porra de um esquema 6x1, pegando um ônibus 2 horas para ir, 2 horas e meia para voltar, porque pegou o horário do rush, entendeu? Ainda vai chegar em casa, vai ter que cortar a verdurinha, lavar para poder preparar e cozinhar. Essa pessoa vai chegar na porra da casa dela depois de um dia de trabalho sem condição de fazer nada, entendeu? Tudo que ela quer é colocar qualquer coisa pra dentro e dormir, porque amanhã, 5 horas da manhã, ela tem que acordar de novo pra pegar uma outra merda de outro ônibus lotado, entendeu? E essa pessoa ganha uma porra de um salário mínimo. Então ela não tem como escolher entre a proteína de baixa qualidade, que é a merda do nugget, ou um A100. Ela não tem como escolher, ela não tem essa escolha, tá bom? Ela não tem uma pessoa que vai deixar a comidinha pronta, a marmitinha pronta pra deixar preparada pra ela, ô filho da puta, entendeu? Então, vamos colocar as coisas em perspectiva e vamos pensar nessas pessoas também, sabe? Porque elas que estão sendo mais acometidas por obesidade aqui nesse país, sabe? Teve um estudo, e assim, digo mais, profissionais que agem dessa forma, agem porque não estão nem aí pra saúde das pessoas. Porque esse tipo de estudo já é um estudo, ó, antigo, que relaciona obesidade com pobreza. Inclusive, desnutrição com obesidade, tá bom? Porque com a industrialização, todo esse processo que a gente realmente teve uma facilitação do acesso à comida. Teve, mas não significa que seja uma comida boa, uma comida de qualidade, uma comida decente, boa para o consumo. Não, pelo contrário. Inclusive, até a própria verdura tá vindo cheia de veneno. Tá? Então é muito bonitinho para esse nutricionista de Alphaville, nutricionista de Boa Viagem, falar, compra o tomate orgânico que vende na feira tal, de não sei o quê. Ah, porra, vão tomar no cu de vocês. Presta atenção em quem vocês estão atendendo, poxa. Se você tá atendendo... Agora, claro, quando você tá atendendo uma porra de um público que tem dinheiro, que tem acesso a esse tipo de coisa, aí beleza. Mas não é o geral da população. Eu tô falando aqui para o geral da população, o geralzão, tá? E aí fica essa porra dessa pressão em cima do corpo das pessoas. As pessoas ficam frustradas, não conseguem, acabam se afundando ainda mais. Então vamos parar com essa porra. Entendeu? E vamos levar as coisas na realidade. Antes de desencorajar as pessoas a praticarem a atividade física, né, e de focar apenas no resultado estético, vamos conscientizar as pessoas sobre a importância delas fazerem atividade física para que elas tenham saúde e consigam trabalhar nessa vida miserável que elas têm, sabe? Que muita gente trabalha em pé o dia todo, tá ligado? Trabalha em pé o dia todo e aí chega em casa, tem que limpar a casa,
Tem que fazer comida. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos pets se tiver, tem que cuidar do esposo, da esposa. Enfim, não vai descansar. Entendeu? Então, é importante ter esse grau de humanidade na hora de pensar nisso, na hora de apontar o dedo. Você não sabe sobre uma pessoa obesa, por exemplo, quando você vê e você não está tratando ela, você não sabe como estão os exames dela, você não sabe se o que está provocando a obesidade dela, né? Antes de julgar qualquer coisa. Então vamos verificar antes de falar qualquer merda, vamos verificar se essa pessoa tem uma doença pré-existente que está associada à obesidade, como depressão, por exemplo. Vamos pesquisar se essa pessoa faz uso de algum medicamento que possa potencializar esse tipo de efeito, como um efeito indesejável do medicamento, não é? Inclusive sobre essa questão da alimentação, tá aqui, ó. Não é mentira minha. Eu adoraria que fosse mentira minha, que fosse besteira o que eu tô falando, mas não. Os dados aqui de 2023, sabe? A insegurança alimentar severa cai para 85% no Brasil. Em números absolutos, 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no ano passado. Percentualmente, a queda foi de 8% para 1,2% da população. Mas ainda assim, é uma população importante. E aqui está falando de insegurança alimentar severa, que significa pessoas que passam fome. Fome nesse país. Então vai dizer para uma pessoa que passa fome não comer biscoito recheado que dão para ela? Ela vai comer o biscoito recheado e acabou. Ela vai comer o pão com mortadela frita e é o que tem para hoje. E quando a gente amplia isso para insegurança alimentar, que é quando a pessoa tem acesso à comida, mas não tem acesso à comida de qualidade, aí, meu filho, os números são bem maiores, sabe? É um bagulho assim, absurdo. Então a gente tem que levar em consideração que a gente vive num país pobre. Estudos de 2015, inclusive, relacionam a obesidade com pobreza, sabe? Estudos também antigos relacionam a questão da obesidade com a desnutrição. Por que tudo isso está relacionado? Cara, é óbvio. Porque essas pessoas acabam consumindo alimentos de baixa qualidade, com alto teor de sódio, com alto teor de gordura, extremamente viciantes. E o que acontece? São alimentos que têm um baixo valor nutricional. Então elas têm um aporte calórico gigantesco associado a um baixo número de ingestão de micronutrientes. Uma ingestão ínfima. Então essas pessoas estão ficando obesas e desnutridas, o que parece um contrassenso, mas faz todo sentido, sabe? Faz todo sentido. E é esse o contexto que a gente vive. Então, vamos parar um pouquinho e pensar um pouquinho nas pessoas que são a maioria da população do Brasil, que são os trabalhadores, né? Se eu não consigo promover a saúde para os trabalhadores, eu não consigo promover a saúde no país inteiro. Eu provoco uma sobrecarga no SUS, eu provoco maiores gastos públicos por afastamentos, por doenças, né? Então, inclusive gastos na previdência. Então, esse discurso, às vezes, esse discurso adotado por profissionais de educação física aqui na internet, que culpabilizam as pessoas obesas, que colocam elas como preguiçosas, como únicas e exclusivamente culpadas e chicoteiam elas. Esse discurso é irresponsável, é desumano, é ridículo, é infantiloide, sabe? É parte de uma bolha privilegiada que nunca bateu um prego numa barra de sabão, entendeu? E aí vem aqui na internet bostejar para a classe trabalhadora, para pessoas que estão precisando de atenção profissional. Saúde pública também é área da educação física. E a gente tem um papel fundamental e cabe a gente, enquanto profissionais, reclamar esse nosso lugar. Principalmente porque, como eu falo em vários vídeos, nós somos os profissionais de saúde
mais próximos do povo em geral, porque o povo te vê todo santo dia na academia, cara. Então, se tu não tem consciência sobre saúde pública, se tu não vai saber, por exemplo, instruir uma pessoa sobre como evitar dengue, por exemplo. Tá tendo um surto de dengue no bairro. Não tem, às vezes, um agente de saúde, as pessoas estão sem saber o que fazer, tu não vai saber como agir nessa situação, como evitar esse tipo de coisa. Porra, pra que tu fez faculdade? Fez faculdade só pra empinar bumbum de madame, foi isso? Porque se foi, beleza. Então aí é teu rolê, mas também não vem falar coisa na internet de maneira totalmente irresponsável e colocando pessoas em situações que fazem mal pra elas psicologicamente, fazem mal pra elas e afastam essas pessoas da educação física, afastam essas pessoas da academia, afastam essas pessoas da atividade física, né? Que é exatamente o oposto do nosso objetivo enquanto profissionais de educação física. Na hora que a gente for falar sobre obesidade, sobre sobrepeso, porque a gente tem que levar em consideração outros fatores além dos biológicos, além dos comportamentais, né? Fatores sociais também são importantes. E reitero aqui, profissionais que não estão preparados para isso não servem para serem profissionais de educação física. Pelo menos ao meu ver, não servem. Não servem mesmo, porque vender um corpinho bonito, um corpinho sarado, à base de anabolizante, qualquer um faz. Mas cuidar de pessoas que estão em situação de um pouco mais de vulnerabilidade, isso sim é um desafio. E é esse o desafio que eu gosto. Eu, pelo menos enquanto profissional, eu gosto de cuidar de pessoas. Seja ela do alto escalão, com ticket alto, ou a pessoa que não tem o dinheiro ali para poder ter uma segurança alimentar, assim, total, sabe? Então, eu me formei para isso. Eu me formei para cuidar de pessoas. Eu não sei vocês. Mas aí esse é meu recado de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem. Se não gostaram também, aos profissionais de educação física que se sentirem ofendidos. Mas essa aí não é isso não é exatamente um ataque a nenhum profissional, mas é mais um desabafo e um grito de tentar conscientizar as pessoas de que educação física não é só corpinho bonito. Educação física é área de saúde, educação física é promoção de saúde. Tá? E a gente precisa reclamar esse nosso espaço, que foi conquistado a duras penas por profissionais muito capacitados e muito comprometidos com a profissão. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.